Olá, bom dia. Estou aqui com a Roberta, uma mãe negra solo, fazendo parte aí do projeto. Roberta, você poderia falar pra gente sua idade, onde você vive? Eu sou Roberta Alves, eu tenho 41 anos e vivo na cidade de Contagem, no bairro Dourado. E como que você se identifica racialmente, Roberta? Negra. Quantos filhos você tem? Qual que é a idade deles? Eu tenho 3 filhos, um em vida, que é o Highlander, e ele tem 19 anos. Assim, sobre maternidade, como foi sua experiência se tornar mãe? Olha, foi assim, encantador. Eu me encantei quando eu vi o meu filho assim. Pra mim era tudo de bom numa pessoa só, parece que reunia tudo de bom num pacotinho só. As melhores coisas. Mas também teve muitos desafios, mas eu continuo encantada com a maternidade. Que bacana. E em que momento você percebeu que criaria seu filho sozinha? Quando eu percebi que o relacionamento não tava em crescimento para as duas pessoas, onde a gente estava passando muita falta, onde tinha muito desrespeito, o lar não era saudável mais para ter uma família saudável, né? E, e aí a gente resolveu romper e eu fiquei com essa criança no colo sozinha e olhei e pensei assim, o que eu vou arrumar agora? Porque como eu sou filha de mãe solo, eu já vi esse cenário, eu já vi como que é isso. Eu já tinha, né, uma experiência de filha, de mãe solo, que é de ficar na casa dos outros, de humilhação, de um monte de coisa. E eu não queria aquele cenário de novo na minha vida. Só que naquele momento também eu pedi a Deus que Deus não me deixasse, que Deus ficasse comigo, que Ele me guiasse. E graças a Deus a gente conseguiu fazer um pouco diferente. Que ótimo. Você falou citou antes sobre desafios. E quais desafios específicos de ser uma mãe negra solo? E eu não dei rede de apoio nenhum. De ter que fazer tudo sozinha, tudo só para você. Existe uma cobrança externa, né? Mas como a gente está tão envolvido ali em conseguir garantir a manutenção daquele ser, garantir a vida saudável, garantir alimento, garantir uma roupa e tudo, essa pressão externa a gente não dá ouvido para isso. Então você só foca. Eu particularmente é assim que foi para mim. Eu foquei no que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar e a gente se ama de um tempo, né? O recurso financeiro, uma família demanda de muito recurso financeiro. E o recurso financeiro, aí é uma pessoa para manter toda a família. Então ele fica um pouco restrito, né? Ele fica um pouco escasso. Então tem algumas coisas que é normal de um dia a dia de uma mulher que se larga para lá. Isso não existe na nossa ideia, não existe na nossa vida por um tempo. Alguns luxos, né? Então o foco todo é aquele serzinho que tá ali. É o que ele vai vestir, o que ele vai comer, onde ele vai dormir. E para mim, particularmente, o que pegou bastante é quem que vai cuidar enquanto eu trabalho. Porque às vezes você tem uma instituição que vai fazer aquilo de segunda a sexta, mas a gente também trabalha no sábado e aí. E assim, aí hoje tem uma pessoa aqui, outro dia tem que arrumar outra pessoa, que a gente fica dançando ali Não tem uma pessoa certa Não, específica para ficar ali. não tem. E assim, isso é constante. E essa dupla jornada, como que você vê ela? Olha, ela é pesada. Só que quando a gente está envolvido ali, a gente só sabe que tem que dar conta. Você sabe que é você, sabe que tem que dar conta, então a gente não pensa nisso. Você não pensa que é dupla jornada, você não pensa que você está sobrecarregada, você só pensa no que você tem que dar conta. E você se sente tratada diferente por ser uma mãe negra solo? Sim, sim. Em vários cenários, várias situações, várias conversas, sabe? Sim, a gente percebe isso. A única coisa que acontece é que isso não domina a gente. Isso não domina isso não é o nosso foco. Então, eu acho que pelo fato disso não ser o nosso foco, isso não ganha o tamanho que isso realmente é. Isso não ganha força. Não diante de nós que é mãe solo. Porque a preocupação nossa é a nossa família. Então, assim, claro que a gente vê as piadinhas, a gente vê o desenho, a gente vê. E em alguns momentos a gente se posiciona, em outros não, porque a prioridade não é isso. A prioridade é a nossa família. Porque a gente sabe que é só a gente que tem pra fazer isso. E se a gente não focar e não pôr isso muito como prioridade, não sai do jeito que a gente quer. E o foco nosso é pôr comida dentro de casa. O nosso foco é pôr comida dentro de casa, é a educação dos nossos filhos, é o nosso filho tá bem vestido, as contas tá paga, esse é o foco. Mas tem muito. Sim. Sobre vivência, racismo e representatividade, já viveu alguma situação de racismo? Sim. Sim. Várias vezes. Já no trabalho, quando eu levava minha filha na escola, percebi isso, que uma mãe negra, solo, consegue pagar uma escola de futebol pro filho,
você já tem a dificuldade de juntar dinheiro por lá. Você tem que organizar a agenda para acompanhar a criança lá. E ainda tem que enfrentar o olhar das pessoas de que, como que você tá aqui? Como? É como se você não... Você não pode. Atravessei isso também no lançamento do meu primeiro livro, aqui em BH. A gente lançou em Alphaville, quando foi acontecer em BH. Depois que terminou tudo, meu filho me contou uma situação. E eu percebi que a gente chega, no dia você estava lá, você já tinha fotografado todo mundo, então eu cheguei atrasada, né, gente? E aí quando eu cheguei, ela ia me fotografar. Eu percebi que na hora que eu cheguei e você foi fazendo as fotos, as pessoas olhavam e eu via piadinha, eu via risadinha, tipo assim, quem é essa pessoa que já chega tirando foto? E aí fala assim, mas não, por quê? Porque todo mundo estava ali, não foi olhado dessa forma, não teve... A gente tem um feeling muito apurado, como isso é uma dor ancestral, e eu passei a adolescência inteira com isso. Então a gente sente o cheiro, gente. Não é, mas não foi a minha intenção. Não é essa questão da intenção. A gente sabe a hora que é uma brincadeira, a gente sabe a hora que é outra coisa. A gente sente o cheiro disso, a gente sabe disso. Só que assim, a gente não dá importância, a gente não dá o tamanho que vocês querem que a gente dá pra isso. Eu, particularmente, se eu tô ali pra fazer X coisa, eu vou fazer. E eu cheguei, quando meu filho participava e tudo, eu falei assim, olha, aqui pode, criança negra, pode. Então se não puder, você coloca plaquinha. Se você tirar, eu não venho aqui, eu não pago pra ele vir. Agora, enquanto você não coloca plaquinha, eu estiver pagando, ele vai vir, vai ser tratado como outras pessoas do mesmo jeito. Mas tem muito. E você sente que seu filho enfrentou alguma situação de preconceito e como que você lidou com isso? Sim, a gente enfrentou. Ele, particularmente, ele passa isso, ele tem um outro viés de pensamento. Ele pensa assim, se uma pessoa precisa me diminuir, se sente ameaçado com a minha cor, com o meu tom de pele, com a minha textura de cabelo, é ela que tem esse problema, eu não tenho esse problema. Ele tem isso muito tranquilo dentro dele, que quando a pessoa vem te atacando, quando a pessoa vem te acusando, é ela que tem esse problema, ele não tem. E quando eu presenciei isso, eu ainda chamei os responsáveis pelo local tomou atitude com a pessoa que estava acontecendo e tudo. Eu, naquela raiva de tudo que estava acontecendo, eu dei outras sugestões para ele, ele falou assim, não foi isso que você me ensinou. Vamos embora, a gente não precisa disso, é ele, eu não tenho esse problema. Ele sai muito bem com isso. Agora, isso de vez em quando a gente olha e atualmente eu penso mais em justiça. Como que eu me comporto diante da justiça? A gente tem amigos advogados, a Tati e tudo. Então você pega informação, a pessoa fala, não é assim que você procede. Então de um tempo pra cá, eu deixo isso caminho no decorrer da justiça. Como que faz? No processo, faz aquilo, é assim que a gente faz. Mas antes eu levava muito pro tirar a satisfação ali, sabe? E teve alguma situação que você chegou a acionar a justiça, judicialmente? Ela tá ocorrendo agora. Sim. 2 situações. Gostaria de falar um pouco? Não, melhor não, né? Uhum. Diante de tanto julgamento, silenciamento e invisibilidade, o que você gostaria que as pessoas entendessem sobre as mães negras solo? A gente não tá preocupado com o que vocês pensam. A gente não anda correndo atrás de homem, tá, gente? A gente não tem esse pensamento de que um homem vai resolver a nossa vida. A nossa vida, os nossos dilemas diários é dinheiro. A gente tá correndo atrás de dinheiro. A nossa preocupação é sustentar as crianças, pagar os boletos, garantir uma boa escola para essas crianças, garantir que essas crianças se tornem homens decentes. Essa é a nossa preocupação. É assim, a hora que você olhar uma mulher sólida e pensa assim, o que ela pensa? Comida para as crianças. A casa ter as comidas para a criança ter escola, poder fazer um esporte que a criança gosta. Então, assim, tenha em mente que o foco de uma mãe solo o tempo todo são as crianças dessa mãe. É as contas. Por que eu falo isso? Mas que não sei o quê, que homem, que festa, não sei. Festa é quando dá, se dá. A gente passa mais de 3 anos sem festa. Tá? Essa questão de, homem, não sei o quê, a gente passa muito tempo. Não é o nosso foco. Então, assim, quando você for olhar, e outra coisa, entende que é uma família, a gente banca uma família, a gente toca uma família. Então, e a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é a nossa escolha, a gente tá muito feliz porque os nossos filhos estão estudando, tá comendo, tá vestindo, então sabe que a gente tá radiante. Só que assim, se eu puder dizer alguma coisa pra vocês, eu vou dizer isso. O nosso foco é a nossa família. Não é o que vocês pensam, não é o macho que todo mundo acha que tem que ter, a gente... Tá? É só, pra mim, vocês continuam pensando do mesmo jeito, falando o que vocês quiserem, e eu tô tocando minha vida do mesmo jeito. Mas se eu puder dar uma dica é essa, que o foco, você pode olhar pra uma mãe só, você pode ter certeza, o foco dela é dinheiro, o foco dela é a casa, o foco dela é as crias dela. É como que ela vai chegar em casa, chegar e encontrar todo mundo bem, a nossa preocupação é essa. Sim. Falando sobre força, amor e futuro, o que te dá força nos dias mais difíceis, Roberto? Meu filho. O meu filho. Por tudo que eu sempre falo pra ele que ele merece mais. Ele merece mais. Só que no momento
é isso aqui. E ele é sempre muito grato, nunca me exigiu além do que eu posso. Então, assim, é a minha, como diz a minha avó, é a corda do meu coração. É, e assim, e também eu penso que eu tenho essa vida e eu escolho o que eu vou fazer. E eu escolho no momento é ser feliz, fazer o que eu gosto de fazer, fazer minha profissão. Mas assim, nos momentos difíceis, o que mais toma proporção é isso. E qual a sua maior alegria como mãe? Ai, são várias coisas, né? Eu fico muito feliz quando eu tô trazendo um monte de sacola de comida pra casa. Eu fico assim, nossa, fico muito feliz. Só que aí vai mudando. Quando meu filho era criança, a gente sentava pra brincar e tudo. Eu sempre nas minhas folgas parava tudo pra brincar com ele. Tinha momentos que eu congelava aquele tempo, sabe? De ver, não, graças a Deus eu posso parar e brincar e curtir. Agora que ele tá rapaz, ele tá maior, na hora que chega ele fala assim, que fiz isso, o que você acha? E as escolhas que ele tá fazendo, eu fico muito feliz. Então, assim, sabe, você criar um filho que chega, pede, que compartilha com você o que ele tá fazendo, e fala, nossa, tô achando isso, aqui. E eu acho isso, assim, eu fico deslumbrada. Que lindo. E como você imagina o futuro do seu filho? Eu imagino ele muito feliz, eu imagino ele com a própria família dele, eu imagino ele viajando, eu imagino ele sendo um pai presente, brincando com os filhos dele. Eu imagino que talvez a gente não precise conversar sobre racismo igual a gente está fazendo agora, né? Eu imagino muitos cenários, eu vejo muitos cenários assim, sabe? De viagem, passeio, aquelas imagens de segurando filho e tudo, feliz, é isso que eu imagino. E que mensagem deixaria para outras mães negras que estão na mesma luta? Pois para você que está atravessando um monte de coisa, que a gente para e fala assim, Jesus, me ajuda, me dá direção. Ele não para, abraça, segura e vai. Porque você vai viver umas alegrias que você nunca imaginou na sua vida. Tudo que você pensa assim, meu filho ele vai estudar, não sei o que, não sei o que. Deus, ele faz pra gente além do que a gente imagina. E por mais que hoje o cenário que você vê é de escassez, é de dificuldade, e por mais que você estica esse olhar, você vê só um pouquinho melhor, saiba que sobre esse pouquinho melhor que você consegue imaginar, Deus vai fazer 100 vezes mais. Tem coisas que você vai viver na sua casa depois, quando seu filho estiver grande, que você vai falar assim, Jesus, eu não acredito. O respeito, o amor que esses meninos têm pra gente. Eu sou deslumbrada nisso, né? As escolhas. Então, assim, se você tiver que... Enfrenta tudo agora. Não deixa, defende o que é seu. Não tenha vergonha de defender o que é seu. É sua família, é seu filho, defende o que é seu. Protege o que é seu. Quem sabe o que é bom pra sua família é você. Por quê? Porque nem a justiça. Nós todos já sabemos, a gente tem um monte de direito e nenhum deles são garantidos. A gente tem um monte de direito, mas no dia a dia mesmo, nada disso funciona. Mas tem isso, tem aquilo, tem defensoria, tem advogado, tem tudo, mas nada tá ali com nós, segurando o nosso rojão. É nós por nós mesmos. Então, assim, não larga, segura, abraça, tá? Por enquanto você vai ficar um pouco sem roupa, você vai ficar um pouco sem sair, você vai ficar um pouco sem um monte de coisa que uma mulher normal tem. Isso é normal. Boa notícia, vai passar. Vai passar e você ainda vai viver coisas maravilhosas com esse filho e com o futuro que ainda nos reserva. Por que eu tô falando isso? Porque o que eu tava vivendo quando eu peguei esse menino sozinha no colo, para o que eu vivo hoje, eu tô muito feliz. E vai muito além. Aí fala assim, e por que eu falo que é Deus? Porque eu, pela minha força só, não conseguiria. Quando você soma 2 e 2 e 4, você sabe que é aquilo ali. Quando eu somo meu 2 e 2, ele dá 6. Então, assim, não soma o que Deus tem pra gente. Não soma. Eu não consigo te dizer se é pela conduta, se é pela vontade, se é pelo fato de não largar. Então, não solta, não larga. Mas que você é enjoada. Seja, nós é enjoada mesmo. Nós somos enjoada mesmo. Seja enjoada, defenda o seu. Queira saber onde tá, com quem tá andando, faz conta, vai na porta, vai na escola, procura saber. É seu, cara. Não é só questão que é seu. Se Deus deixou, te entregou pra você instruir aqui, faz valer. Ele confiou em você, é porque você, como mãe, entregaria algo bom pra essa criança. Então não abre mão. Criticar, o outro vai criticar, mas ninguém vai pagar nossos boletos. Todo mundo vai questionar. Todo mundo me questionava que eu era muito enjoada, que não sei o que, não sei o que. Só que ninguém nunca chegou e falou assim, que eu vou pagar a luz e a água esse mês. Aqui, tô vendo você aí enjoado e tudo pelejando, como que tá pra você? Ninguém faz isso, não. Agora saiba, Deus, chama Deus. Se tá difícil, chama Deus. E Ele não vai te soltar. Por quê? É porque Ele não te soltou. Quando fala assim, você vai viver coisas incríveis se você segurar na mão de Deus e fazer o que Deus espera, porque se Deus te der um filho, é o meu pensamento. Quando Deus me dá um filho, é porque Ele me acredita no potencial de mãe.
E ele, se ele acredita no meu potencial de mãe, eu posso entregar. Eu posso cuidar. E se ele ainda provém, se ele ainda guia, se ele guarda, se ele... Cara, vai pra cima. E quem critica, acha que poderia fazer melhor, não faz a metade do que você tá fazendo. Outra coisa, não entrega pros outros. Não entrega pros outros. Porque eu já percebi isso. Quando a gente começa a cuidar de filho, aí aparece a sogra aparece assim, acha que eu cuido. Se fosse pra ser deles, eu tinha dado pra eles. Então se deu pra você, é seu. Abraça, lá no futuro, mulher, isso é coisa boa, que luz aguarda. Só não, tem uns desafios, mas pra mim faz parte. Eu falo de mim. Obrigada. De nada.